Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje a gente vai falar sobre as alergias com a doutora Jaqueline. Doutora Jaqueline, muito obrigada por estar trazendo aqui, por estar dando essa mãozinha aqui pra gente, para esclarecer alguns pontos. Muita gente falando agora, olha, intolerância à lactose, de uma hora para outra, agora todo mundo é intolerante à lactose e muita gente acaba confundindo essa intolerância com alergia. Então, na verdade, a alergia, tanto a intolerância quanto a alergia, são reações adversas ao alimento. Então, come-se o alimento e apresenta uma reação. Só que elas são categorizadas de forma distintas de acordo com a participação de um mecanismo imunológico. O que é isso? É uma resposta do sistema imune do indivíduo ao alimento ingerido. Então, não é o alimento causador daquele problema. Precisa ter uma susceptibilidade para que aquele alimento desencadeie aquelas reações, tá? Então, vamos lá. Quando você tem uma intolerância, você faltou uma enzima, por exemplo. Você come a lactose, que é um açúcar, o seu organismo não produz a enzima, né, que vai degradar, quebrar a lactose, e aí você vai ter sintomas de diarreia, distensão abdominal, cólicas, decorrente da permanência daquele açúcar no intestino sem ser absorvido. Isso é intolerância à lactose. A alergia, ela necessita de, não há a falta de nada quando você ingeriu aquele alimento, não falta uma enzima para quebrar. Na alergia, existe a elaboração de uma resposta imunológica feita pelo indivíduo. Então, quando aquele alimento ele é introduzido na dieta, os anticorpos que foram produzidos ou as células que estão prontas e reconhecem aquele alimento como estranho ao organismo, ela, ao reconhecer, ela dá essa resposta imunológica que vai determinar as reações clínicas, das mais leves às mais complexas, levando à fatalidade com o choque anafilático. Então, a intolerância é uma reação que ocorre por falta de determinadas enzimas, né? No caso, a intolerância à lactose, a falta da enzima lactase. A alergia é uma reação que ocorre pela presença de um mecanismo imunológico que foi desenvolvido para determinado tipo de alimento. E aí, seguindo essa linha da questão da intolerância à lactose, que a impressão que eu tenho é que de uma hora para outra todo mundo ficou intolerante à lactose, a outra impressão também é que todo mundo tem alergia a alguma coisa. E assim, as pessoas, elas... o clima esfriou um pouquinho, a temperatura baixou um pouco. É alergia, meu nariz começou a coçar, é alergia? Então, na verdade, não é só uma percepção de que as alergias estão aumentando. As alergias realmente estão aumentando. Há uma tendência. Não só por conta, assim, de todo... Porque, sim, a saúde do indivíduo, inexoravelmente, está ligada à saúde ambiental. Se nós vivemos numa estrutura marcada por um hiperaquecimento global, a redução da biodiversidade, o aumento da poluição, a escassez de água, o jeito ocidentalizado de comer, né? Tudo isso, alimentos transgênicos, tudo isso está envolvido na gênese das doenças crônicas não transmissíveis. E as doenças alérgicas, elas fazem parte desse grupo de doença. E aí não é só uma percepção, realmente as doenças alérgicas estão aumentando. Nós tivemos a primeira onda, a primeira epidemia, que envolveu as rinites e a asma, e agora nós estamos vivenciando a epidemia das alergias alimentares, né? Não só porque houve um aumento real, mas também porque houve o despertar tanto da população como do médico para o diagnóstico. Então, assim, não é só uma percepção, é uma realidade. As alergias estão aumentando. Elas estão aumentando. Agora, talvez nós tenhamos a denominação de que existe muito mais alergia do que verdadeiramente existe. Por quê? Porque, na verdade, muita coisa é dita como alergia sem ser. Por exemplo? Né? Por exemplo, você acha que comeu um determinado alimento e aquilo não lhe caiu bem. Eu tenho alergia àquele alimento.
Não necessariamente, né? Para isso, nós temos que comprovar a participação do mecanismo imunológico. E como comprovar? Então, quando você chega ao médico com a queixa, quaisquer queixas que sejam compatíveis, né, com um quadro de alergia ou alimentar ou rinite, você precisa complementar essa avaliação. Ou seja, você precisa estabelecer a participação do mecanismo imunológico. E para isso existem os testes no sangue, os testes cutâneos e quando esses não são possíveis nem viáveis, os testes de provocação oral, que é quando você submete o indivíduo àquela situação vivenciada por ele previamente e estabelece se a reação será ou não reproduzida. Por quê? Uma característica da alergia é a reprodutibilidade, é a ocorrência todas as vezes que você se expuser àquele fator desencadeante. E as pessoas, às vezes, olha, eu acho que eu tenho alergia a camarão, então eu vou comer de novo o camarão em casa para ter certeza se eu ainda tenho alergia a camarão. Então, o risco disso. Isso. Então, o risco, ele realmente existe. Porque você não pode garantir que, pelo fato da exposição prévia ter ocorrido apenas uma vermelhidão na pele, né, que o próximo contato vai ser a mesma vermelhidão na pele. Não, você pode, como você já foi exposto, você já foi sensibilizado, você pode apresentar desde o mesmo tipo de reação, que é a mesma vermelhidão na pele, a um quadro de edema de glote. Então, se há dúvida, é preciso que se estabeleça o diagnóstico e, por conseguinte, o risco dessa reexposição, né? E assim, há alérgenos que nós sabemos que, uma vez diagnosticado para aquele tipo de alérgeno, por exemplo, camarão, amendoim, castanha, dificilmente a cura vai vir, né? Então, assim, não adianta você ficar testando em casa e tentando reproduzir sintomas, se expondo a um risco desnecessário. Até porque, para socorrer essa pessoa aí, nem sempre o que ela acha que vai cortar aquele efeito ali da alergia vai ser o suficiente. Para as reações potencialmente graves, como, por exemplo, a anafilaxia, o remédio é a adrenalina, né? E quando nós avaliamos os trabalhos em que você tem, assim, causas de óbitos por anafilaxia, esses pacientes morrem a depender da distância que esteja a sua casa do ambiente hospitalar. No percurso? No percurso. Então, o maior número de óbitos ocorre no percurso. Por quê? Porque não dá tempo de você chegar no lugar. É por isso que os pacientes que são denominados como anafiláticos, eles devem portar a caneta de adrenalina. Por quê? Porque eles vão fazer a medicação, que é realmente a medicação resolutiva, num período que, independa de onde ele estiver, ele vai conseguir ter acesso ao que vai abrir a glote e permitir que ele permaneça respirando até chegar num ambiente hospitalar. A princípio, a Organização Mundial de Alergia estipulava a utilização apenas de uma caneta. Foram feitos vários estudos, hoje só vendem duas, acopladas, porque se essa distância for um pouco maior, ele permanece estando protegido, portando então agora duas canetas ao invés de uma. As pessoas precisam levar a sério essa história de alergia, tá? Para mostrar o quão importante é o estabelecimento do diagnóstico e, por conseguinte, das medidas preventivas. Por quê? Na rinite, na asma, o contato com a poeira, com o ácaro, com o pó, com o mofo, não vai dar você essa reação potencialmente fatal que você tem quando você se expõe a alérgenos que estão presentes, por exemplo, nas himenópteras, que é abelha, vespa, formiga, né? Após utilização de determinados tipos de medicamentos, ou alergia alimentar, que é muito mais frequente do que essas outras descritas anteriormente. E o risco dessas outras alergias que a senhora trouxe aí agora, por exemplo, a exemplo dos medicamentos, a gente vai falar daqui a pouco, doutora, a gente vai dar uma pausa, porque a gente precisa de intervalo, mas a gente volta já 2 minutos.